Provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre adaptação, sobre evolução. São 2 palavras muito importantes, especialmente quando a gente fala sobre origens, né. Vocês sabem que aqui no canal, eu tenho falado bastante a esse respeito. E aí, aproveitando que nesse fim de semana eu estive aqui na Faculdade Adventista do Paraná e falei justamente a respeito desses assuntos envolvidos de evolução e adaptação, eu pensei em fazer um vídeo rápido para a gente poder definir esses termos. Assim, você que está sempre por aqui no YouTube ou no Instagram, você vai se lembrar desses conceitos sempre que eu falar sobre eles por aqui, porque eles estão envolvidos bastante na evolução. Seja bem-vindo aqui ao canal Observatório das Origens, ou se você está também no meu Instagram, Maura Eduarda, e essa é mais uma série de vídeos que eu vou colocar numa playlist especial falando a respeito de conceitos importantes para que a gente não tenha mal-entendidos. Esse é mais um glossário das origens. Vamos falar então a respeito, tô aqui com a minha colinha, tá? Eu planejo pegar essa minha palestra e produzir um vídeo especial a respeito desse tema aqui, que eu sempre gosto de falar nos lugares. Então é importante a gente definir esses termos aqui. Primeiro, o que que é evolução? Normalmente, quando a gente fala de evolução, as pessoas associam a coisas, mudanças muito grandes. Então, nós que somos crentes não acreditamos na evolução. Tá, mas que evolução você está falando? Porque a teoria evolutiva, a biologia evolutiva, enfim, todas as áreas da ciência que são baseadas nessa cosmovisão, entendem que evolução não são necessariamente mudanças muito grandes que acontecem nos organismos. Basicamente, usando a definição do livro Evolução, do Mark Ridley, que é inclusive um livro que eu usei na minha faculdade, um livro que eu tenho em casa, que eu uso para tirar dúvidas e estudar de vez em quando, é que evolução é basicamente uma alteração na frequência dos alelos numa população ao longo do tempo. Alguns poderiam dizer também que evolução basicamente é a descendência com modificação, ou seja, o organismo ele precisa produzir muitos descendentes, essas descendentes eles vão apresentando mudanças ao longo do tempo, certo? Então, eu posso considerar mudanças pequenas que acontecem dentro de uma população, ou eu posso considerar mudanças maiores. Então, é importante também a gente definir as escalas de evolução, certo? Então, a gente sempre fala, e sempre as pessoas perguntam e usam termos como microevolução, como macroevolução. Esses termos têm a ver com escalas na evolução. Então, o micro diz respeito àquelas mudanças pequenas, variações que acontecem por indivíduos na população, certo? Podem ser variações na cor das penas, no tamanho do animal, como nos tentilhões. O tamanho do bico, né? Tentilhão é um exemplo bem interessante de microevolução. A gente tem vários tipos de tentilhões com bicos diferentes. Alguns classificam como sendo de, sei lá, 13 espécies, 12 espécies de tentilhões. Outros dizem que, na verdade, são todas variações da mesma espécie, porque não só essas variações são muito pequenas, como esses indivíduos eles conseguem se hibridizar. Então, você tem dois indivíduos que aparentemente são espécies diferentes, que são férteis, tá? Então, existem diferenças muito pequenas. Então, a gente pode considerar essas diferenças pequenas como sendo a microevolução. No jargão criacionista, enfim, a gente tem muitos autores e um autor bem importante, que inclusive é um autor adventista, trabalhou muitos anos no Geoscience Research Institute, o James Gibson. Ele oferece um termo alternativo, a variação em baixo nível, né? Uma diversificação em baixo nível, ou seja, nível de espécie. Já na macroevolução, a gente encontra mudanças muito maiores. Então, a gente encontra aparecimento de novos membros, de novos planos corporais, escama virando pena, enfim, um animal que se fazer a sua respiração por brânquias na água,
desenvolve depois de alguns milhões de anos pulmões e assim por diante. Então a gente tem um aumento nessa escala de mudanças, mudanças drásticas, mudanças grandes, de acordo com a biologia evolutiva, com a cosmovisão evolucionista, levam milhões e milhões de anos para acontecer. Essas são as macroevolutivas. Já adianto que a grande quantidade de evidências que nós temos hoje apoiam muito mais as mudanças microevolutivas do que as macro. As mudanças macroevolutivas, elas são feitas basicamente por inferência ao estudar o registro fóssil e ao estabelecer relações de similaridade, relações filogenéticas entre semelhanças moleculares, como, por exemplo, genética, a forma como os seres vivos funcionam, as enzimas, proteínas, RNA que eles produzem, etc. Certo? Então, é legal a gente definir esses termos de evolução. Falando de adaptação, a gente fala de características que os indivíduos têm e que permitem com que eles sobrevivam às adversidades, que permite a eles a sobrevivência, por exemplo, quando você tem mudanças climáticas, quando você tem mudanças na geografia da região, de repente teve grande enchente, deslocamento de terra, frio muito grande, ou seja, como é que esses indivíduos eles vão se ajustar a essas mudanças do ambiente? Características que eles têm e que fazem se adaptar. Tá? Isso pode ser também uma adaptação reprodutiva. Então, por exemplo, alguma coisa fez com que o indivíduo mudasse de lugar e agora ele precisa se reproduzir, o macho, por exemplo, precisa se reproduzir com as fêmeas daquela espécie. Ele não é dali, então ele precisa se ajustar à forma de reprodução, rituais, essas questões. Então, são termos muito importantes, tá? A adaptação tem a ver com características que o ser vivo tem e que fazem com que ele sobreviva mesmo que as coisas mudem. Coloca ele em vantagem, né, na luta pela sobrevivência, como diz a seleção natural. Já a evolução tem a ver com mudanças que acontecem em nível baixo nível, microevolução, e macroevolução. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, de me seguir no Instagram, dar um joinha no vídeo e, o mais importante, compartilhe esse conteúdo com o pessoal que você acha que vai gostar. Até a próxima!